Paladino, novamente aqui para darmos continuidade aos nossos estudos sobre instrumentos profissionais. E ora, não poderíamos começar por outro a não ser pelo estudo social ou estudo em serviço social, que é simplesmente um dos mais importantes e estratégicos instrumentos do nosso arcabouço da dimensão técnica operativa, e você vai entender por quê. Ele é a lente de tudo, é ele que nos permite conhecer a realidade pelo olhar do serviço social, que é um olhar muito único, é um olhar muito crítico, é um olhar humano, é um olhar também que entende de intersetorialidade, de política pública, enfim. Então, vamos lá iniciar nossos estudos sobre estudo social. Lembra-se que nós teremos aqui sobre estudo social especificamente, não sobre estudo socioeconômico, beleza? Bora lá. O estudo social. O estudo social, minha gente, é basicamente uma das primeiras coisas que o serviço social fez, tá? Desde que nós surgimos como profissão. Só que ele tinha outro nome, tá? Antigamente, ele foi sistematizado num primeiro momento pela Mary Richmond, no serviço social de caso. E ela utilizava a nomenclatura de inquérito social, por exemplo, diagnóstico social, que é muito própria do social work, que é o serviço social de caso. Conforme o serviço social abandona esses marcos tradicionais, psicanalistas, positivistas, enfim, e nós vamos trazendo outras matrizes teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, nós mudamos a forma como conduzimos, mudamos a intencionalidade, mudamos o meio pelo qual conhecemos a realidade, não mais na perspectiva do inquérito. Nós mudamos a forma como conduzimos, mudamos a intencionalidade, mudamos o meio pelo qual conhecemos a realidade, não mais na perspectiva do inquérito, agora na perspectiva do conhecimento para viabilização de direitos. Então, arranjamos estudo social, mas também há quem defenda que ele deva ser chamado de estudo em serviço social ou em estudo de matéria em serviço social. Então, se você ver na sua prova, estudo em serviço social ou estudo em matéria de serviço social, é o estudo social, beleza? Então, nos primórdios, ele é sistematizado como um inquérito pela então Mary Richmond, ainda lá em 1917. Ela entendia que os passos metodológicos se dariam em 3 momentos, respectivamente: o estudo social, o diagnóstico social e o tratamento social, que são os passos, né, do serviço social de casos, que é em inglês o social work de case, né? De caso. Por isso que era o estudo do caso. Inclusive, é uma palavra que se usa muito, né? O estudo de caso, até nos dias de hoje, mas é uma nomenclatura assim antiga, ultrapassada, eu diria. Nós falamos estudo social, tá? Serviço social, estudo em serviço social, estudo em matéria de serviço social. A origem dos estudos a respeito da realidade sociofamiliar das crianças e adolescentes aqui
existe uma relação muito profunda entre serviço social e infância, tá? Com finalidade de subsidiar as decisões e ações que transitavam na esfera da justiça a eles destinada, remonta, portanto, ao instrumento do inquérito. Né? Existe o inquérito, existe a instrução processual, enquanto possibilitador de coleta de informações. Então, num primeiro momento, quando surge o serviço social, o nosso papel era muito isso de adentrar nas casas das pessoas, né? Das famílias especificamente, e a partir dessas visitas coletar informações, fazer o processo ali de investigação, de inquirição, para ter um diagnóstico e posteriormente um tratamento. Essa coleta de informações com vistas de reestabelecendo a verdade. Verdade, porque não tem como a gente saber a verdade a partir do estudo social. Nós vamos saber aquilo ali que é possível dentro daquele condicionante. Ou construção de provas a respeito da ação em litígio ou exame, numa direção coercitiva e disciplinadora da ordem. Então, aqui a gente está vendo como era a concepção do estudo social lá nos primórdios, da perspectiva do serviço social tradicional, do serviço social norte-americano, do serviço social franco-belga. Nós mudamos essa perspectiva, mas certamente, por mais que nós mudamos, né? Lembre-se que a teoria de ruptura não necessariamente é uma prática de ruptura. Há ainda contornos e elementos que atravessam esses instrumentos, especialmente nas requisições institucionais. Então, muitas instituições, quando vão requerer para nós uma visita domiciliar, entrevista em domicílio, um estudo social, a perspectiva deles, caso seja alguém também que não se atualiza, é nessa perspectiva de que nós estamos lá para coletar dados. E não, nós não estamos só coletamos dados também, mas não só. Objetiva viabilização de direitos, conhecimento da realidade, para pensar vivências, cultura social, políticas sociais. E não é para a verdade, é na perspectiva de trazer um conhecimento mais aprofundado que contribua para uma decisão que, na nossa perspectiva, seja para ampliar direitos. Eu costumo dizer que se um assistente social sai de casa para fazer um estudo social que não seja para ampliar direitos, seja para reduzir o direito das pessoas, era melhor ele nem ir, né? Ele está fazendo o quê? Não ajuda e ainda prejudica, sabe? Então, além de não ajudar, prejudica. Não, o estudo social é para viabilizar os direitos, gente. Seja ele qual for, ampliação de direitos. Porque já tem muitos profissionais e muitas instituições que estão lá para cortar, reduzir, dizer que não. Nossa perspectiva é não enxergar com uma lente moral, mas sim numa lente de que todos os sujeitos têm necessidades humanas, necessidades sociais que merecem respostas. Tá lembrando de tomar sua aguinha? Eu quero você concursada, concursado, aprovada. Mas eu não quero que você tenha pedras no rio, não. Tome sua aguinha, ó, tô tomando água, aproveita e bebe água junto com a professora. Então, essa perspectiva aqui era muito disciplinadora, de controle. E é daqui que vem muito essa perspectiva de fazer a visita domiciliar de surpresa, essa perspectiva de pegar o usuário no flagra, de corrigir, de botar ele no lugar dele, sabe?
Isso aqui é uma perspectiva antiga que o serviço social hoje não coaduna mais. Na nossa perspectiva contemporânea, crítica do serviço social, inovadora, o estudo social é uma atribuição do serviço social. E aqui eu quero que você pense não uma atribuição qualquer. O primeiro ensinamento é que o estudo social é uma atribuição privativa, na perspectiva de que o estudo social ele requer conhecimentos em matéria de serviço social. Então, muitas provas de concurso trazem isso. É uma atribuição privativa. Lembra? Estudo social. Perícia social também é? Também. Mas por quê? Geralmente as provas de concurso vão lá trazer estudo socioeconômico, mas estudo socioeconômico não é atribuição privativa, é competência. Beleza? E está presente na maioria dos documentos da área. Por quê? Para se produzir um relatório, para se produzir um laudo, para se produzir um parecer, um informe social em encaminhamento, a gente pode fazer um estudo social. Vamos lá. Porque ele é, olha só, um procedimento metodológico. Ou seja, ele é uma ferramenta que nós utilizamos para conhecer a realidade com profundidade. É utilizado em praticamente todos os campos de atuação profissional. Então, nós podemos fazer estudo social na saúde, podemos fazer estudo social na assistência. Shelley, eu não faço estudo social na saúde. Você faz, só que às vezes você usa o nome análise social, ou você usa admissão social, ou você faz e não sabe, porque todo assistente social, por natureza, é inerente à nossa prática, é fazer o estudo social, ou seja, é fazer uma leitura, um raciocínio da realidade com a lente do serviço social. Isso é fazer estudo social. Claro que o estudo social, ele se pretende ser profundo, mas há estudos sociais que não necessariamente vão ser tão profundos, porque o que vai determinar se ele precisa ser profundo ou não, a realidade concreta, a demanda, a situação social que nós estamos atendendo. Então, na saúde, na assistência, na previdência, no sócio-jurídico, nós fazemos estudo social. Ele tem um maior destaque, sim, no sócio-jurídico ou em áreas que dialogam, né, com o sócio-jurídico, especialmente porque se pede muito, né, do assistente social em situações de litígio, disputa de guarda, perda ou suspensão do poder familiar, alienação parental, tutela, curatela, benefício de prestação continuada. Se costuma pedir esse estudo social, que no sócio jurídico nós chamamos de perícia. Então, a perícia ela é a mesma coisa que o estudo social, só que a perícia é o nome técnico trazido pelo Código de Processo Civil. Mas isso nós veremos lá na aula de perícia. Eu quero que você entenda estudo social como algo que é a nossa alma. É a alma do assistente social. Nós fazemos estudo social o tempo todo. Nós fazemos interpretações, análises, buscamos conhecer a realidade, buscamos saber o nome das pessoas, as famílias, as relações familiares.
as suas condições de moradia, de trabalho, de renda, de acesso a benefício. Isso é estudo social, é conhecer com profundidade as expressões da questão social. Então vamos lá. Estudo social pode ser chamado de estudo em matéria de serviço social ou estudo em serviço social. É uma atribuição privativa, é um procedimento metodológico e eu quero que você também se lembre que ele busca conhecer com profundidade as expressões da questão social. E que ele é utilizado em todos os espaços do serviço social. Pronto, aqui nós temos as principais aprendizados sobre estudo social para você. Além de ser uma atribuição privativa, de ser um procedimento metodológico, lembra de procedimento metodológico como uma palavra-chave do estudo social, e dele conhecer com profundidade. O que seria conhecer com profundidade? É conhecer os aspectos socioeconômicos, os aspectos culturais, de habitação, se aquele usuário, aquela família acessa um serviço, um benefício, um programa, um projeto, se está indo no PAEF, no PAEF, se tem alguma situação de violência, se há quais são as possibilidades desse arranjo familiar, ou quais desproteções esse arranjo familiar causa. Quais são os vínculos desse indivíduo, dessa família? Então, o estudo social é a maneira com que a gente enxerga o mundo, com o nosso olhar profissional, o olhar da assistente social. Ora, eu sempre costumo dizer, se você estiver num carro, o olhar que um assistente social está dentro do carro para uma pessoa que está pedindo, por exemplo, está pedindo dinheiro no sinal, ou então está vendendo alguma coisa. O olhar do assistente social ele é diferente do resto das pessoas. Porque nós entendemos, nós temos elementos teóricos, metodológicos, históricos, enfim, conhecemos a rede, poderíamos, às vezes a gente até sabe, eita, fulano trabalha lá no Crespop, eu deveria falar com fulano sobre essa situação aqui. Tá vendo que o nosso olhar é diferente, é um olhar de articulador, de defender a justiça. Bom, Sheila, eu conheço uma assistente social que não é assim. Aí é um problema dela. Não leu as coisas direito, não sabe ser profissional, porque profissional bom e ruim existe em todas as áreas, né? Profissionais competentes e incompetentes, todo lugar tem. Inclusive, infelizmente, no serviço social, mas você é diferente. Tenho certeza, se você está aqui, você é diferente. Você defende a justiça social, defende uma sociedade mais justa, igualitária, onde todas as pessoas têm o direito de viver plenamente, com dignidade. Então, eu quero que você pense que o estudo social é a maneira pelo qual nós enxergamos o mundo, e é um jeito diferenciado, é um jeito próprio nosso em matéria de serviço social, onde a gente apreende as expressões da questão social. E não só aprende, não só conhece, mas dá direcionamento para uma intervenção e uma ação profissional. Claro que a gente não é assistente social 100% do tempo, o tempo inteiro, né? Mas eu estou falando aqui de uma visão profissional que é trazida para nós. Ora, como é uma forma da gente aprender as expressões da questão social?
A gente faz isso a partir das chamadas chaves teóricas, tá? Quem versa muito sobre isso é a Eunice Fávero, que é uma das maiores especialistas do Brasil em discutir estudo social, perícia social, enfim, todo o nosso processo, né? Especialmente no sócio-jurídico, já que Eunice Fávero foi, durante muitos anos, assistente social do TJ de São Paulo e é um dos principais quadros da nossa profissão. E ela diz que para fazer um estudo social, o assistente social ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter repertório, que são as chaves teóricas, ou seja, é a nossa forma de ler a realidade, de conhecer a realidade, de trazer respostas à realidade, ela é diferenciada, ela não é do senso comum. Então, ela não quer só reproduzir e descrever a realidade, ela busca analisar, ela busca trazer elementos, interpretações que uma pessoa que não tem a nossa formação não vai conseguir ver. Que a gente consegue entender porque a gente tem conhecimento sobre isso. E ela destaca algumas chaves teóricas que eu trouxe aqui para vocês nesse quadro. Por exemplo, são exemplos de chaves teóricas para a gente elaborar um estudo social. Raça e a questão étnico-racial, a categoria trabalho, a categoria território, a categoria moradia, a concepção das famílias, as relações intrafamiliares, relações de gênero e sexo, de classe social, dentre tantas outras que nós poderíamos elencar, que são a título de exemplo. Por exemplo, raça e questão racial, a raça ela é estruturante da realidade social, especialmente se a gente pensa que raça também está atrelada à classe, a gênero e à geração. Gênero e geração são duas dimensões que atravessam muito a nossa prática profissional, pessoas idosas, enfim, mulheres. Então, quando ela fala desse conhecimento étnico-racial, é entendermos como as pessoas negras, por exemplo, vou dar um exemplo, ou indígenas, enfim, são atravessadas por questões que pessoas brancas não são. Não por acaso, a Fávero, ela fez um estudo, ela procurou, né, vários sentenças, ela analisou o estudo social, o parecer social de diversas assistentes sociais e ela chegou a um dado. Sabe qual foi o dado que ela chegou? Que quando as famílias são negras, pardas ou pretas, né, que há maior incidência de perda do poder familiar. Os nossos pareceres, quando uma família é negra, preta ou parda, há um número mais elevado de suspensão ou perda do poder familiar a partir da nossa leitura. Será que isso não é um racismo estrutural, um racismo institucional? Uma leitura que às vezes a gente até de maneira inconsciente reproduz, sabe? Por que famílias negras estão perdendo mais o poder familiar? Por quê? Há uma leitura social de que famílias negras não conseguem, né, ter a sua autonomia, enfim. Porque o mesmo não acontece com as famílias brancas. E isso também é perpassado por toda uma dimensão socioeconômica de classe que o Brasil vivencia. A questão do trabalho, ela vai dizer, por exemplo, que o trabalho impacta objetivamente a vida das pessoas. Essas pessoas acessam um trabalho, é um trabalho precarizado, é um desemprego, está em informalidade, qual é a renda, qual o nível de desproteção social. Se não formos nós, assistentes sociais, que vamos trazer essa leitura, quem trará, não é? Por exemplo,
foca aqui em mim. Durante muitos anos, eu fui assistente social da urgência da emergência, um serviço, né, de atenção terciária que, vocês sabem, é atravessado por muitas questões. E quantas vezes os médicos ou a equipe não reclamava que parente de fulano não ia todos os dias. Aí daqui que eu dissesse que não ia todos os dias porque a pessoa tem que trabalhar, né, gente? E às vezes o trabalho é informal, não tem como ela sair sem ser descontado. Consegue perceber o local de privilégio com que você olha o mundo também define muitos dos seus posicionamentos e falas. Então, muitas vezes eu tenho que traduzir para as pessoas, para os médicos, para os enfermeiros, olha, ele não está vindo porque está trabalhando. E nem todo mundo que trabalha, infelizmente, tem condições de sair do emprego, por isso não vê. Então, não é uma pauta moral, é uma questão prática, objetiva. Ou mesmo, quantas pessoas não evadiam do serviço porque tinham medo de perder o emprego, mesmo ficando de atestado e tendo que estar internado. Então, o trabalho é uma categoria do estudo social que a gente tem que trazer para conhecer, mas também para trazer direcionalidade para a nossa conduta. O território, pensando que território não é só um local. Território é a vida, são os acessos, são as barreiras às políticas públicas, aos serviços, à rede de proteção, as condições concretas. Então, muitas vezes nós, assistentes sociais, falamos: por que você não frequenta o CRAS? Mas às vezes o CRAS é quilômetros e quilômetros de distância da casa daquela família. E ela não tem recurso suficiente para pegar mais um transporte, eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. Então, o território também define o acesso a serviços, acesso a benefícios. E nós vivemos num processo de gentrificação, onde cada vez mais a população mais pauperizada ela é levada para longe da cidade, por causa de uma elevação do custo de vida das moradias. E moradia também é um fator que nós devemos avaliar. Como é a moradia dessa pessoa? Como é a infraestrutura? Tem acessibilidade, tem proteção, tem dignidade, tem condições, né, de fato de habitação? A concepção de famílias para ela é fundamental, especialmente porque não só para o serviço social, mas para toda a sociedade, há uma romantização e idealização muito grande do que é família. Família como se família fosse apenas cuidado, quando na verdade família também é lugar de desproteção. Mas além disso, existe uma visão muito moral sobre família, de idealização de papéis. Então ela traz a necessidade dessa compreensão de concepção de famílias como algo que não deve ser engessado. As relações intrafamiliares também, pensando vínculos, responsabilidades, conflitos, especialmente porque muitas questões que nós lidamos envolvem relações intrafamiliares, violência. A parte de gênero e sexo, para elas, são chaves indispensáveis, especialmente no quesito desigualdade. E aqui acho que nessa parte também vai entrar muito gênero e geração, idade, né? Porque muitas famílias acabam colocando o cuidado na questão da mulher, e a mulher tem que abandonar o trabalho, e ela fica sobrecarregada,
Ela tem que acompanhar o idoso, cuidar dos filhos, cuidar da pessoa com deficiência. E a gente lida muito com mulheres no nosso trabalho, então é importante essa leitura. No quesito, na chave teórica classe social, sempre articulada, né? Porque classe e desigualdade é o que define acesso não só material, socioeconômico, mas também acesso espiritual à cultura, conhecimentos, socialização da informação, enfim. Então aqui são chaves teóricas que é recomendado, mas tem diversas outras, para quando a gente fizer uma conduta, um raciocínio, uma análise, um estudo social, nós temos que levar tudo isso em consideração. Claro, o acesso aos serviços, às políticas públicas, se acessa benefícios, como é o acesso à rede, se tem direito a algum benefício que não está acessando, fazer as orientações e os encaminhamentos, isso é estudo social. Bom, para nós irmos avançando, em geral, ele é chamado apenas de estudo social, mas lembra que eu te falei que ele pode aparecer com esses 3 nomes: estudo social, estudo em serviço social e estudo em matéria de serviço social. Isso para reforçar essa questão do estudo social ser uma atribuição privativa do assistente social, mesmo que ele não esteja elencado na lei de regulamentação, porque existem elementos postos pelos referenciais teóricos, metodológicos e éticos da profissão que nos permitem reconhecê-los como atribuição privativa, ou seja, apenas profissionais devidamente graduados em serviço social estão habilitados para realizá-lo, especialmente, né, com registro ativo. Bom, a realização do estudo social, como eu já mencionei para ti anteriormente, ela é privativa e resulta na produção de documentos técnicos como relatórios ou laudos. Esses documentos expressam uma análise profissional fundamentada e podem influenciar processos de decisão, mas não tem como finalidade decidir a vida dos sujeitos. O papel do estudo social, e seja após o estudo social nós fazermos um relatório, um laudo, não é para decidir a vida das pessoas, não é tomar decisão. É contribuir para um conhecimento dessa situação que talvez nem a pessoa saiba, mas que quem tomar a decisão ou é um magistrado, se estiver em litígio, ou é a própria pessoa, né? Porque ela também tem liberdade e autonomia para tomar as suas decisões. Não temos que decidir, não temos que tutelar o usuário. Nosso papel é construir um conhecimento, é produzir uma leitura crítica da realidade e das expressões da questão social para que se possa corroborar na compreensão dessa situação, dessa necessidade social e humana. Então, eu costumo dizer que estudo social é trazer à luz elementos socioeconômicos, culturais, relacionais, familiares, vínculos, proteções, desproteções, acesso aos serviços, benefícios, às políticas sociais no geral, para que se possa, a partir daí, ter encaminhamentos nessa perspectiva. Ora, já falei para você que o estudo social é uma atribuição privativa. Já falei para você que o estudo social é um conhecimento profundo da realidade. Por isso mesmo, esse conhecimento profundo da realidade o estudo social é um procedimento metodológico. Do estudo social, a gente acabou de ver aqui que ele gera produtos, né?
que são relatórios, laudos, pareceres, são produtos, registros de um estudo analítico. O estudo social, como eu falei para você, ele é um dos mais importantes instrumentos que nós temos. Tá? Vou botar aqui, ES. Estudo social. Para fazer o estudo social, nós utilizamos outros instrumentos. Aqui é a grande sacada. A gente faz o estudo social como um procedimento metodológico, ele utiliza vários outros instrumentos. Então, para fazer um estudo social, a gente faz entrevista. Para fazer um estudo social, a gente faz observação. Para fazer um estudo social, a gente faz entrevista em domicílio, visita domiciliar. Para fazer um estudo social, nós fazemos reunião. Então, o estudo social, ele utiliza diversos outros instrumentos. Ficou claro para ti? Então, o estudo social, ele não é uma coisa autônoma, enquanto um procedimento metodológico, uma postura do profissional. A lente com que ele enxerga o mundo, que ele conhece a realidade, com as chaves teóricas que ele usa, ele vai utilizar vários instrumentos para fazer o estudo social. Então, o estudo social abarca vários outros instrumentos. Quais instrumentos? Todos que você analisar prudente e necessário para a construção do seu raciocínio social, da sua análise social, do seu intelecto. Para daí sim, a partir desse conhecimento, desse procedimento metodológico, você ter os documentos que vão expressar a tua análise e a tua opinião técnica. E aí, tudo bem? Tranquilo? Tá me acompanhando? Bom, as demandas que chegam ao serviço social não devem ser vistas como problemas individuais, mas sim como expressões da questão social. O que significa? Que quando nós, assistentes sociais, atuamos e nós atuamos com as mais variadas expressões da questão social, desproteção, fome, pobreza, vulnerabilidade, risco, violência, qualquer que seja, a gente deve enxergar a nossa lente, deve partir do pressuposto que aquilo ali não é um problema individual, mas parte de todo um contexto histórico, social, cultural, que coadunou, que levou àquela situação individual. Porque se a gente observa de maneira individual, nós estamos olhando apenas para a singularidade. E a singularidade, ela é o mundo da aparência, né? Por isso que nós devemos romper essa aparência, romper o individual para entender todo o contexto, porque as pessoas são moldadas, influenciadas e também determinadas pelo contexto. Relacionado às desigualdades socioeconômicas e culturais. Lembra disso aqui, sempre desigualdades socioeconômicas e culturais. Nesse sentido, o estudo social busca conhecer, aqui palavrinha-chave sempre, de forma profunda e crítica. Pensou em estudo social? Lembra como um processo metodológico que busca construir um conhecimento. Esse conhecimento vai ser realizado de diversas formas, uma entrevista em domicílio, pode ser uma observação, pode ser uma abordagem em grupo,
Pode ser, enfim, diversas abordagens. O objetivo é sempre conhecer como, de maneira profunda e de maneira crítica, as situações que nós atendemos. E para isso o pressuposto é aquilo não é um problema individual, aquilo está relacionado às desigualdades sociais, econômicas e culturais, a questões de classe, gênero, raça, enfim, território. Essas situações, considerando os contextos em que crianças, adolescentes, mulheres, idosos, trabalhadores e famílias estão inseridos. O território, ele nos mostra muito, porque não dá para exigir determinadas, abre aspas, posturas ou formas de proteger se o próprio território não oferta isso e nem nunca ofertou. Então, o estudo social deve priorizar a compreensão do processo vivido pelos sujeitos. Então, quando nós vamos fazer um estudo social, um processo de análise profundo e crítico da realidade, vamos olhar a nossa lente. E essa compreensão deve ser histórica, deve ser não no fato em si, que foi, por exemplo, uma denúncia, mas em toda a situação dos sujeitos, nos seus sonhos, limites, limitações, condições, possibilidades, anseios, medos, enfim. E não apenas nos fatos isolados. Para sua realização, o assistente social utiliza diferentes instrumentos profissionais, como entrevistas e observações. Não se baseando em modelos prontos, mas na competência técnica e no conhecimento e na postura ética do profissional. Então, não existe um modelo pronto para se fazer estudo social, porque cada situação que nós atendermos vai nos dizer quais são os elementos que devemos buscar para aprofundar os nossos estudos. Bom, olha aqui, ó, o estudo social, como é um processo metodológico que busca conhecer, ele o faz através de outros instrumentos, especialmente entrevistas e observações. Quando tivermos a aula de entrevista, aí nós vamos aprofundar a maneira, por exemplo, mais técnica mesmo, de como aplicar parte desse estudo social, porque o estudo social não é entrevista, tá? O estudo social utiliza a entrevista, mas além da entrevista, ele utiliza talvez entrevista em domicílio, ele entrevista análise de dados, de documentos, análise dos serviços, da rede, do território, da articulação interinstitucional. Esse processo envolve descrição, interpretação e avaliação da situação analisada. Perceba que aqui foi marcado que não se trata de um processo apenas descritivo, embora a descrição dos fatos é um momento importante, mas devemos ir além. Devemos também analisá-lo, isso é, interpretá-los, entender quais são as entrelinhas, o contexto, os repertórios analíticos para entender aquele fato em si. E também avaliar essa situação, que serão posteriormente registradas. Então, nós primeiro fazemos o processo analítico de conhecimento, de investigação da realidade e posteriormente nós vamos fazer o registro de todo esse arcabouço teórico, todo esse conhecimento que nós obtivemos durante o estudo social. A gente costuma dizer
no método em Marx, a partir da perspectiva crítica marxista, que o caminho de ida é diferente do caminho de volta. Eu costumo dizer em palavras atuais que quem vê close não vê o corre, né? Então, o processo de registrar um documento, de escrever um documento, ele vai ser um processo cheio de mediações. Então, a gente não vai escrever tudo que analisamos, nós vamos fazer uma análise e escolher categorias, trechos, passagens, como se fosse destaques para colocar no documento. Então, o processo analítico, o caminho de ida, o corre, ele é muito mais complexo que o processo de registrar. Ele requer mais interpretação, mais análise, mais tempo, mais cuidado, mais atenção. Já o processo de escrever é a síntese, é você expor aquilo que você aprendeu nesse processo de conhecimento daquela realidade. Então, a partir do diálogo, da escuta atenta, da observação e do registro, o profissional constrói uma análise crítica da realidade, considerando tanto o que é dito como aquilo que não é explicitado. Nós veremos, inclusive, especialmente lá em entrevista, que é necessário ouvir, ver, falar também, mas entender que nem tudo é comunicado de maneira verbal. Existe também comunicação não verbal. E aqui entra o nosso trabalho, porque muitas das coisas que nós vamos analisar não serão ditas, elas serão interpretadas a partir do nosso raciocínio, da nossa capacidade de interpretação, com o objetivo de contribuir para a garantia e a ampliação do acesso aos direitos sociais. Eu costumo dizer o seguinte: se nós somos assistentes sociais, se não for para ampliar e viabilizar direitos, é melhor nem sair de casa. Fique em casa, que se não for para ajudar, não atrapalhe. Então, o nosso objetivo ao fazer uma entrevista em domicílio, um estudo social, uma perícia, que seja, é sempre contribuir. Contribuir com um conhecimento. Para quê? Para ampliar direitos, ampliar acesso aos direitos, garantir direitos, porque para violar direitos já tem coisa demais acontecendo. O nosso papel não é o de julgar, não é o de fazer um inquirir, não é de inquérito, nem é de dizer a verdade, porque a verdade nós não temos a condição de dizer. Nós temos ali um conhecimento e nosso objetivo é ampliar e garantir direitos. Pouco importa os meios que levaram a isso. Lembrando que o estudo social é um processo específico do serviço social. Nós chamamos ele de um processo metodológico, ou seja, ele é um processo de análise, ele é um processo analítico, de você juntar instrumentos, juntar técnicas para construir um conhecimento. Por isso nós chamamos ele de processo metodológico, para fazer um estudo social, para olhar, construir aquele conhecimento. Eu vou pegar uma entrevista, eu vou pegar um documento, vou fazer uma visita, vou fazer análise territorial, análise de rede, enfim. É um processo metodológico específico do serviço social. Por que específico? Ora, nós vimos que o estudo socioeconômico aparece na Lei de Regulamentação da Profissão como uma competência profissional lá no artigo 4º. Já o estudo social, aqui nesses termos que nós falamos, conforme a literatura, conforme o Conselho Federal de Serviço Social, ele se demonstra como específico, isso mesmo, ou seja, como sendo uma atribuição privativa.
por mais que não esteja explícito na lei, na realidade prática, ele é uma matéria em serviço social. Por isso que hoje há a recomendação do Cefes de chamar estudo em serviço social ou estudo em matéria de serviço social, porque se entende que só os assistentes sociais possuem conhecimento, formação, domínio teórico, metodológico, técnico operativo, ético político, para poder dar prosseguimento à realização metodológica de um estudo social. O objetivo é conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação de expressão da questão social, especialmente os aspectos socioeconômicos e culturais. Aqui, inclusive, repetindo o que eu já tinha dito para você, porque, gente, isso aqui cai muito em concurso. E repetir aqui é fundamental para você fixar. Visa ampliar e garantir os direitos sociais. Bom, sobre o estudo social, pessoal, é isso. Vou fazer agora uma retomada com você dos principais aspectos do estudo social. Vem comigo, preste atenção que já é uma revisão. O estudo social é uma atribuição privativa do assistente social, é um processo metodológico de trabalho realizado pelo assistente social. Conhecimento de um objeto, ele busca conhecer o que? As expressões da questão social, que é o nosso objeto de trabalho, como em matéria de serviço social, e para isso vai usar um método crítico, analítico, teórico, metodológico, técnico, operativo e ético político para construir a totalidade, rompendo a visão daquele fato, daquele problema como sendo individual. Para isso, vai fazer aquela relação categorial de universalidade, particularidade e singularidade que nós vimos em instrumentalidade. A projeção de finalidade é crucial, lembra-se disso, em qualquer processo metodológico ou aplicação de instrumento que se tenha a finalidade. Afinal, o instrumento é um meio para chegar até esse fim. Então, do ponto de vista profissional, qual é a relação com a finalidade institucional? Entender que o estudo social não é uma requisição institucional, mas um processo de trabalho nosso. Muitas vezes vão chegar demandas de determinados estudos sociais, recomendando isso ou aquilo, mas que enquanto abordagem a nossa autonomia profissional, a finalidade do estudo social não é o que o juiz está pedindo, ou que o colega está solicitando, ou que a gestão coordenação está solicitando. É do ponto de vista do nosso projeto profissional. Para realizar o estudo social, nós utilizamos vários meios e instrumentos. Usamos entrevista, utilizamos visita, utilizamos reconhecimento territorial, análise de documento, dentre outras coisas. Ele abrange todas as dimensões, como todos os instrumentos, dimensão teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativa. Ele requer planejamento, o que fazer, por que fazer, para que fazer, como fazer, articulando objeto, meios, atividade e finalidade, e envolve entendimento do que é finalidade e expectativa institucional e finalidade profissional. Olha, isso aqui é crucial, essa parte da compreensão do que para que serve o estudo social. Porque, como eu mencionei, geralmente as instituições solicitam estudos sociais numa perspectiva tradicional, arcaica, que é de buscar a verdade, verificação de fatos, de investigação meio até policial. Isso é uma perspectiva institucional e é problema deles. Agora, a nossa, por mais que nos tenha sido requisitado, quando formos fazer, não devemos seguir essa perspectiva, mas sim a nossa enquanto profissionais.
quais instrumentos ele faz uso? Entrevistas individuais ou grupais, seja essa entrevista no espaço de trabalho, seja na moradia do sujeito ou da família. As entrevistas podem ser não estruturadas ou semi-estruturadas, por exemplo. Também utilizamos para o estudo social, além da entrevista, observação, apropriação da demanda. A apropriação dessa demanda pode ser pesquisa documental, pesquisa bibliográfica. É super interessante que nós, quando formos fazer uma entrevista, um estudo social, que estejamos munidos de elementos e repertórios, não só técnicos, mas também teóricos, para dar mais robustez e mais caldo para as perguntas que vamos fazer, para as orientações que daremos. Contato e articulação com a rede socioassistencial quando necessário. Uso de instrumentais operativos a depender da condição de saúde, de geração dos usuários. Por exemplo, nós podemos usar tecnologia assistiva se for uma pessoa com deficiência. Também requer apropriação e articulação das chamadas chaves teóricas: trabalho, território, políticas sociais, relações socioculturais, família, gênero, sexo, questão étnico-racial. Essas chamadas chaves teóricas é o que dá caldo, o que dá estrutura, é o que dá de fato ali sustentação para um estudo social, porque senão ele vai ser apenas uma descrição dos fatos. Então, quando o estudo social, enquanto processo metodológico, ou seja, processo analítico, um raciocínio do assistente social, é necessário ele estar munido de repertórios, entender famílias, tipos de famílias, configurações e novas configurações familiares, o que é aquele território, como aquele território está inserido dentro daquela comunidade, como funciona o trabalho daquelas pessoas da comunidade, quem não está inserido na comunidade, como é que faz? As questões de gênero, as disparidades de gênero, violência de gênero, o processo de envelhecimento. Vou dar um exemplo para você. Foca aqui em mim. Olha só. Teve uma vez que uma aluna minha, aluna da pós-graduação, chegou para mim e falou assim: nossa, eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa idosa. Ai, mas foi insustentável, porque ele era muito agressivo e muito, vou usar aqui essa palavra entre aspas, tarado. E aí ela ficou muito receosa. Aí eu falei para ela o seguinte, que quando a gente lida com pessoas idosas, nós temos que entender que o processo de envelhecimento ele não é só físico, tá? Ele não é só estético, nem só mental. Ele envolve uma série de mudanças de comportamentos. E muitas pessoas idosas acabam desenvolvendo falta de algum senso nessa questão do trato, inclusive o aumento da libido, tá? Então não é porque era um velho enxerido ou um velho ranzinza, são elementos que fazem parte do processo do envelhecimento. Agora, isso você só tem como saber se você estuda o que é envelhecimento. Então, não tem sentido você faz entrevista com pessoas idosas, você tem que estudar envelhecimento. Você estuda, faz entrevista, estudo social com criança e adolescente, você tem que entender das fases do desenvolvimento. De que 0 a 2 anos é de um jeito, que de 3 a 7 anos é de outro, que tem a fase de 8 a 10, que existe a fase da contraposição, porque você tem que entender isso não só o serviço social, mas qualquer profissão, porque eles são elementos da neurociência e do comportamento humano como um todo, tá? Por fim, e não menos importante, como é um processo analítico, um processo metodológico, ao final teremos o registro desse estudo social em documentos. Isso gera um produto. O estudo social pode ser registrado em relatórios, laudos e, no caso da perícia, é
considerado, registrado lá no parecer, seja ele conclusivo ou como opinião técnica. Lembrando que o estudo social equivale à perícia social no âmbito do sócio jurídico. Perfeito? Bom, nos vemos no próximo bloco, onde nós vamos comentar questões desse assunto. Até já! Que isso vai levar e muito o teu processo de aprendizagem. Vamos lá, questão. Fávero, ao afirmar o estudo social como um processo de trabalho, considera que ele é realizado, letra A partir de uma metodologia específica, analisa uma situação social problema, estabelece um plano de ação e resultados esperados. Letra B. Em torno da identificação e do conhecimento de um objeto, projeta uma finalidade e faz os determinados meios ou instrumentos de trabalho para alcançar uma finalidade. C. É realizado teleologicamente, tendo seu início no diagnóstico social, planejamento da ação a ser implementada e as metas a serem alcançadas. Letra D. Fundamentado nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativo, conforme estabelecido no projeto ético-político. Letra E. Somente por assistentes sociais com registro ativo no CRES de sua região, com domínio das técnicas de entrevista e monitoramento. Ora, vamos lá. Vamos retomar estudo social. Nós vimos que ele é um procedimento metodológico, uma atribuição privativa, mas ele acontece numa perspectiva de conhecimento crítico, especialmente nos aspectos socioeconômicos e culturais. Portanto, a letra A está errada, porque ele fala situação social problema. Situação social problema é uma perspectiva conservadora, da qual nós não vemos como problemas individuais, analisamos num contexto mais amplo. Então, não é a letra A. A letra C fala em diagnóstico social. A gente viu que diagnóstico social é lá do serviço social de caso, que era o momento posterior ao estudo social. Eu primeiro estudava, depois fazia o diagnóstico, depois o tratamento. Na perspectiva de hoje, não. Embora sim, é verdade que temos que ter um planejamento para fazer o estudo social. Por exemplo, planejar quais são os instrumentos que nós vamos utilizar, quais são os meios, enfim, quais são as finalidades desse estudo social. A letra D fala que ele é fundamentado nas dimensões teórico-metodológica e técnico-operativa. Ora, é verdade, mas conforme estabelecido no projeto ético-político, não está estabelecido no projeto ético-político, porque o projeto ético-político é um ideal aqui não no sentido vago, tá? Mas não é o que está escrito, nem normatizando e determinando nada. Se tivesse aqui que é fundamentado nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, aí sim estaria correto, mas do jeito que está escrito, está sem um pouco de nexo. E a letra E fala que com domínio de entrevista e monitoramento. Não, tem que ser alguém graduado em serviço social. É desejável que tenha um registro ativo no CRES, sim, porque senão ele não é assistente social, mas ele não precisa ter o domínio das técnicas de entrevista e de monitoramento. Não necessariamente. O que ele precisa é conhecer as chaves teóricas, fazer aquele conhecimento aprofundado dos aspectos socioeconômicos e culturais. A nossa resposta, portanto, aqui é a letra B,
que o estudo social é realizado em torno da identificação e do conhecimento de um objeto. Conhecimento, lembra? Conhecer com profundidade. De um objeto. Projeta uma finalidade. Claro, a gente viu o tempo todo que instrumento sempre vai ter finalidade, porque instrumentalidade é a adequação de meios e fins. Então, qual a finalidade? É conhecer para o quê? Então, sempre vai ter uma finalidade. Faz uso de determinados meios ou instrumentos de trabalho, sim. Faz uso da entrevista, faz uso da observação, pode fazer uso da visita. Vai depender da realidade, da finalidade que está se colocado o estudo social. Portanto, nessa questão, a nossa resposta correta é a letra B. Vamos avançando? Ao realizar o estudo social, o assistente social deve estabelecer as inter-relações entre os diversos fatores sociais que envolvem a situação sobre a qual deverá opinar. O conhecimento acumulado e a habilidade do assistente social são aprimoradas para a realização do estudo social, cuja construção é pautada nos seguintes 4 itens fundamentais. Eita, que questão legal! Antes de você olhar as alternativas, tenta recuperar as categorias que eu falei para você, especialmente que estudo social, ele tem um objetivo, que é o processo de viabilização, garantia de direitos, quer conhecer com profundidade. Vamos ver aqui as alternativas? Letra A. O que conhecer? Por quê? Quais objetivos? Para quê? Com que finalidades? Como? Quais instrumentos e técnicas serão utilizados na ação? Vamos ver a letra B? Levantamento bibliográfico, domínio na elaboração de documentos, habilidade técnica, compreensão da realidade social e intencionalidade. Vamos lá. O levantamento bibliográfico, que é uma análise documental, ele faz parte dos instrumentos pelo qual nós podemos usar, mas nós podemos usar ou não. Não é fundamental para o estudo social. Nós podemos fazer um estudo social sem levantamento bibliográfico. E nós podemos fazer um estudo social que não necessariamente vai ter um documento elaborado. Não necessariamente. A maioria tem. Então, não é a letra B. Letra C. Levantamento de dados estatísticos sobre a realidade social, visita domiciliar institucional, interações com profissionais de outras áreas, compreensão da realidade social. Veja bem, mais uma vez aparece um instrumental solto aqui. Não é um item fundamental do estudo social. Por quê? A gente pode fazer um estudo social sem uma visita domiciliar institucional. Nós podemos fazer um estudo social com observação, com análise documental e com entrevista. Não necessariamente com visita domiciliar, embora consideramos que sim, é um instrumento estratégico, mas não é obrigatório e não é fundamental. Letra D. Levantamento da história de vida dos sujeitos, conhecimento dos recursos comunitários, mais uma vez, visita domiciliar institucional, domínio da técnica, clareza na apresentação dos dados colhidos. Mais uma vez, traz um instrumento que não é fundamental. Olha o que a questão pedia. 4 itens fundamentais. Letra E. Objetividade. Poxa, gente, a gente viu que é conhecer com profundidade. Então, é o oposto de objetividade, né? Porque profundo. Domínio técnico de entrevista? Não, porque a gente pode fazer um estudo social sem entrevista. A nossa resposta, dos 4 elementos fundamentais
do estudo social é o que conhecer. O que nós vamos conhecer? É uma realidade familiar? É uma família? É um sujeito? Por quê? Qual a situação que levou a isso? É uma denúncia de violência? É a necessidade de acessar um benefício de prestação continuada? Por que estamos fazendo? Porque queremos viabilizar direitos, queremos ampliar direitos e aumentar a capacidade protetiva. Como? Como vamos fazer isso? Vamos fazer visita domiciliar, vamos fazer entrevista, vamos fazer análise documental? Depois vamos fazer um relatório para encaminhar, um encaminhamento? Essa daqui está perfeita, a nossa resposta é letra A. Letra A de aprovado, letra A de aprovada, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser no melhor concurso que você quiser. Vamos lá. A assistente social Vanessa assumiu há pouco o cargo em uma instituição de saúde. A ela foi demandado um projeto para subsidiar o planejamento e a gestão de serviços e programas institucionais. Vanessa sabe que deverá obter e analisar dados sobre as condições econômicas, políticas, sociais e culturais da população atendida. O que se configura? Vamos lá, gente. Primeiro, não é o parecer, porque o parecer ele não busca obter informações. O parecer é um documento que registra. O diagnóstico a gente viu que é do serviço social tradicional, então Vanessa não tem que fazer diagnóstico social, não. Análise institucional. Veja, dados sobre condições econômicas, políticas, sociais e culturais da população atendida. Então, ela quer conhecer a população que ela está atendendo. É um estudo social, minha gente. Tá vendo? E muita gente faz isso e chama isso de análise institucional. Não, porque você não está avaliando a instituição. E se você está lendo com o olhar do serviço social, é estudo social. Desse estudo social, você pode criar uma análise institucional, uma avaliação situacional, que é de uma situação específica. Mas aqui, falou em conhecimento, condições socioeconômicas, políticas e culturais, estudo social. Gabarito letra A de aprovado ou aprovada. Bom, minha gente, concluímos nossos estudos.